acho que tem que tomar cuidado com essa ideia, que pode cair numa nostalgia, né? Eu acho que existe muita gente fazendo muita coisa séria. O que eu acho que isso sim é uma coisa que tem que ser muito apontada. O que eu acho que hoje em dia é impossível é o grande mercado disseminar essas coisas sofisticadas como fez nos anos 60. Quer dizer, o grande mercado hoje é um mercado que tem o controle do seu produto. Esse mercado fonográfico que deu espaço para esses caras nos anos 60, na verdade era um mercado em crise, em mutação. Por isso que precisava de coisas novas. Né? Era o público consumidor, a estrutura de público estava mudando. A partir dos anos 80, o consumo cultural está muito mais controlado pela grande indústria. Isso prejudica muito a veiculação do melhor que se faz na sociedade no mercado. É uma tese um pouco pessoal que eu tenho. Não quer dizer que as coisas boas não estejam acontecendo. Elas não têm mais espaço no grande mercado, porque o grande mercado é muito formatado. No campo da música, aí é um pouco... acho que eu também já estou oficialmente na terceira idade, então eu posso liberar minha ranzinzice, né? Eu acho que hoje em dia, uma coisa que acontece muito é que a audição é muito tribalizada. O que eu quero dizer com isso? As pessoas geralmente ouvem aquilo que elas já gostam, aquele tipo de música com a qual elas se identificam, a priori. E o mercado investe muito nisso. O mercado hoje é totalmente segmentado, né? Se vocês... Assim, dentro do heavy metal tem o heavy metal depressivo, o heavy metal não sei o que lá, o heavy metal, né? O heavy metal evangélico, o heavy metal, tem tudo, né? Dentro do heavy metal, que já é uma segmentação. Dentro do rap tem, né? Dentro do samba. Então, essa audição tribalizada, eu acho que é muito ruim para formar uma cultura musical ampla. Ao contrário desses caras aqui que a gente até hoje fica cultuando, porque no fundo esses caras ouviam tudo, né? Era música estrangeira, música brasileira, samba, baião, né? Jazz, né? Blues, quer dizer... então, é muito... O que eu acho que isso... quanto mais a tua formação é segmentada, pior é para você construir uma mistura interessante, né? Aí você tem que... Quer dizer, muitos artistas talentosos que querem fazer isso hoje têm muito mais dificuldade, porque não está fácil a coisa. Ele não liga o rádio e ouve de tudo. Né? Enfim, então essa é uma questão para pensar. Agora, eu acho que tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa boa acontecendo, só que fora do grande mercado. Acho que essa é a grande diferença. Eu tenho mais uns 10 minutos, assim, dá para a gente administrar aqui. Depois disso eu me complico. É isso, o professor. Depois disso tem briga em casa. O professor tem um tempo, né? Se tiver mais uns 10 minutinhos eu posso. Alguma pergunta? Gaúcho? Fala aqui para você sair lá. Bom de ouvir samba, né? Mas não entendo nada, não. Agora, qual seria o papel... Fala mais perto do microfone. Qual seria o papel do Ismael Silva, né? Certo? Do Silas de Oliveira, João do Vale, acho que o amigo já falou aí, né? Muito bem lembrado. Ismael Silva, a gente lembra muito do Noel Rosa, mas, na verdade, o samba urbano carioca é muito Ismael Silva. Então, o que a gente entende por samba moderno, samba urbano, que alguns chamam de samba urbano, porque tinha um samba rural anterior, né, o samba. Enfim. Mas o chamado samba urbano carioca, que é a matriz, né, do samba tal como a gente conhece, né, veiculado pela indústria fonográfica, muito Ismael Silva. Aliás, a influência no Chico Buarque é mais Ismael Silva do que Noel Rosa, que a gente tem muito comum nas biografias do Chico Buarque, inspirado no Noel Rosa. Na verdade, ele ouvia muito Ismael Silva, que é um grande nome dos anos 20, 30, né? E é curioso, porque exatamente é um exemplo de música produzida por setores no limite da marginalidade. Quer dizer, se um dia vocês puderem pegar a biografia de Ismael Silva e outros, né, do seu grupo ali, chamado Grupo do Estácio, eram caras ligados no limite da marginalidade social mesmo. Não era, enfim, opção, né? A boemia e a marginalidade não era opção, era uma pressão, né? E grandes gênios da música popular. O Ismael, sobretudo, é um cara que formatou o samba moderno. Né? Não sei se eu respondo isso, mas... Eu já sou um dinossauro, né? Então eu conheci pessoalmente Ismael Silva, um
Cartola, né? E era isso que o amigo falou, eram pessoas mais do que comum, né? O Remel Silva foi para a cadeia, né? Porque matou gente lá. O Cartola, uma vez, trabalhava no jornal, fui num camburão com o filho dele. A hora que a polícia batia na mangueira, levava todo mundo. Não tinha diferença nenhuma, né? Daí a importância de... existe um campo da história, que é a história social da música, que é exatamente historiadores e pesquisadores que vão na música, através da música, não só através da letra, mas através da própria tipo de som, vão estudar a sociedade, porque é uma forma de você estudar a expressão de grupos sociais importantes, né? O jazz, o samba, né? Enfim, aliás, toda a vida cultural, mas é sempre uma ponte para a gente que trabalha com o tema, o que a gente fala, é uma fonte para se chegar na sociedade. Porque a música expressa as angústias, independente da sua qualidade. Aí tem uma questão, hein? A gente, né, para o historiador, pouco importa se a música é boa ou é ruim. Ela sempre está traduzindo alguma angústia de uma época, um projeto, conflitos. Né? Se ela for boa, é melhor ouvir. Né? Assim, não é condição para virar uma fonte histórica importante. Né? Já que nós estamos falando de bastante cara, vamos lembrar do Teixeirinha, que foi é melhor verdade. Lá no Rio Grande do Sul. Claro. E, aliás, no caso da música gaúcha é muito interessante, porque a música gaúcha, por exemplo, tem um mercado local poderosíssimo. E quase ninguém conhece, né? Assim, não sai muito de lá. É o sul do Brasil, né? É um mercado, geralmente é um mercado um mercado local muito forte. E essa ideia de brasilidade que foi construída pelo Vargas, né? Nos anos 30, não passou muito pelo sul, né? É sempre o Rio de Janeiro, Nordeste. Né? Essa ideia de Brasil, os símbolos de Brasil, a baiana, né? O morro, o carioca, basicamente, mesmo São Paulo não passou muito, não. Isso tem a ver com as próprias disputas políticas dos anos 30. Né? Lembrem que São Paulo fez uma revolta contra Getúlio em 32, né? Portanto, São Paulo não se via como parte do Brasil, se via e essa ideia de brasilidade que a gente tem hoje em dia, samba, carnaval, futebol, né? Samba, foi construída nos anos 30. Não é assim, existia desde sempre. Né? Foi uma construção cultural. E o governo Getúlio Vargas, que foi de 30 a 45, investiu muito nisso. Uma forma de criar aquilo que eu falei no começo, um idioma cultural, só que para fins conservadores naquele momento. Né? Depois o Getúlio deu uma guinada, mudou um pouco politicamente, mas nos anos 30 era um governo muito conservador, um governo muito próximo da direita, nacionalista. Né? E o Rio Grande do Sul, o Sul ficou um pouco isolado nisso. Né? Engraçado. Por quê? Porque era um lugar que tinha imigrante, tinha alemão, tinha, né? tinha a tradição separatista, né? do século XIX. Né? Exatamente. Nos anos 30, 40, tem todo um regionalismo musical que dá espaço para essas músicas que vêm do Sul, do Centro-Oeste, Cascatinha em Ana, né? que é uma música que vem da Guarânia, que é Mato Grosso, Paraguai. Então, nos anos 40, essas músicas regionais passaram a ter espaço nas rádios. Né? E aí, enfim, Teixeirinha, a própria música caipira de São Paulo, o Guarânia, né? E o Baião, né? Pessoal, acho que vamos encerrar, tá, professor? Eu agradeço aí a atenção. Espero que não tenha sido muito chato nem muito complicado. Tá bom? Acho que foi profundamente, né, satisfatória a vinda do professor Marcos aqui. Né? Eu acho que nós poderíamos ficar aqui mais algumas horas conversando e eu penso que nós teríamos assunto, muita coisa a falar e também a ouvir. Acho que muito mais a ouvir. Estou à disposição. Portanto, os nossos agradecimentos. Né? Eu que agradeço o convite. E assim, esperamos contá-lo contigo aqui mais em outras oportunidades. Né? Legal. Então, tá? obrigado Acho que aí. isso. Muito agradecido. Tchau.